Olá, irmãos. Mais uma vez a gente está aqui para estudar juntos a palavra de Deus, aprender mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de convidá-los neste momento para que a gente esteja orando, para que Deus esteja consolando as famílias, não só da nossa igreja, mas da Igreja de Cristo espalhada por esse mundo, trazendo paz, trazendo conforto, consolo, esperança, dando alegria, trazendo também o sustento nesses dias tão difíceis que temos vivido. Nós, durante essa semana, estamos tendo tantas notícias ruins, que vidas são ceifadas por intempéries naturais, por doenças. Tudo que nós podemos fazer e reconhecer é, diante de Deus, nós somos pequenos. O poder de Deus é grande e Deus tem as rédeas nas suas mãos de todo o curso da vida, da humanidade. E nos parece às vezes que Deus, me apropriando da fala de um pastor conhecido, ele diz assim que parece que às vezes Deus solta um pouco a rédea e daí acontecem todas essas desgraças para nos mostrar que se Deus não estiver no controle, a nossa estultícia, a nossa capacidade leva as coisas para baixo. Eu convido você, irmão, a orar pelo irmão próximo da gente, por aquele que não está próximo, por esse final de ano, lembrando que nos aproximamos do Natal. O significado do Natal é o nascimento daquele que é o nosso Salvador, que tem todo o poder. Curvemos nossas frontes, irmãos. Pai querido e Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado sustento, a saúde, nos protegendo de tantas coisas ruins. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus bom, um Deus benigno e compassivo, misericordioso, que nos carrega, Senhor Deus, mesmo quando a gente acha que está bem, é o Senhor quem está nos carregando, porque somos incapazes de ver todo o mal e tudo aquilo que nos cerca. Pai Santo, nós queremos lembrar dos nossos irmãos, né? Agradecer porque durante essa semana tivemos o dia do pastor. Agradecer porque o Senhor constitui pastores, Senhor Deus, para cuidar de nós. E lembrando dos nossos irmãos, Senhor Deus, que o Senhor cuide de cada um, leve consolo para aquele que está cansado e aflito, leve paz para aquele que está atribulado, Senhor Deus. Leve, Senhor Deus, sustento para aquele que está passando necessidade. Que o Senhor possa, Senhor Deus, cuidar da Tua igreja, não só aqui em Caçador, mas em toda a Irmandade espalhada pelo mundo. Tem misericórdia do Teu povo. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, o mundo em si, Pai Santo. Nos ajuda, nos cuida, nos sustenta, Pai amado. Tem misericórdia de nós. Que possamos, Senhor Deus, fazer tudo para a honra e glória do Seu nome. Possamos nos render a Ti, Pai. Nos ajuda agora a entender a Tua palavra e fazer tudo segundo a Tua vontade. Também pedimos misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, hoje nós queremos estudar um pouco mais sobre o livro de Daniel. No último encontro a gente estudou aquilo que nos diz respeito até o versículo 17 e 18, quando Daniel vai para casa e conta a Ananias, a Misael e a Azarias, né, os seus companheiros, que eles vão passar uma dificuldade, né? Vamos tentar recapitular um pouquinho o que a gente já viu aqui no capítulo 2. A gente viu que o rei teve um sonho, ficou atribulado, que o rei procurou pessoas para ajudarem ele, que se valiam de uma posição não tão honesta assim na interpretação de sonhos e visões, e que essas pessoas não puderam ajudar o rei.
Aí o rei muito se enfureceu, o rei teve raiva da situação, o rei julgou injustamente e fez tudo o que não deveria fazer e acabou condenando esses homens, né? O que acontece? Dentro dessa condenação, dentro do decreto do rei, se encontravam como alvos desse decreto de morte Daniel e seus amigos. Tudo isso que a gente já viu até aqui. Claro, a gente viu com detalhes, a gente tem outros vídeos explicando expositivamente, né, o assunto. Mas, irmãos, a última coisa que a gente viu no último encontro foi a devoção de Daniel e a confiança de Daniel, né? Que ele conta, ele pede ajuda para os seus amigos, para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, né? Então a gente viu que ele espera em Deus. Foi isso que a gente conversou um pouquinho no último encontro. Daniel espera que Deus possa ajudá-lo, que Deus possa dirimir, possa esclarecer essa situação. E hoje nós vamos ver então, a partir do versículo 19, o que acontece, né? Eu acho que vai dar da gente avançar um pouco mais até o versículo 25, né? Para a gente ver o que acontece aqui, né? Então eu queria convidar os irmãos para, abrindo suas Bíblias, a gente apreciar o que diz no versículo 19, né? Depois que Daniel conta, né, o sonho, diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Vejam bem, verso 20. Daniel falou e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Ok? Vamos parar por aqui e vamos tentar entender o que vai acontecer aqui. Então, logo após Daniel ter falado com seus amigos, o que acontece? Primeira curiosidade que a gente vê é que Daniel confia em Deus. Por que a gente entende dessa forma, irmãos? Veja bem, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. A gente pode imaginar que Daniel vai para casa, vamos dizer assim, a palavra de Deus no verso 17 diz que ele foi para sua casa e fez saber o caso aos seus companheiros. Então, o decreto estava estabelecido, estatuído, mas Arioque, como a gente viu anteriormente, Deus é quem está conduzindo tudo. O rei é constitucional um decreto para matar aqueles que dizem ter uma capacidade sobrenatural, mas não tem nada, né? Então o que acontece?
como a gente até falou sobre isso, como que ficaria a imagem do rei se ele fizesse um decreto e nada acontecesse? Então a matança está acontecendo, mas ela tem uma pausa quando chega em Daniel. E Arioque é como se Deus, como a gente falou, puxasse a rédea de novo e dissesse: agora vai parar, porque eu vou mostrar o meu poder aqui nessa situação. O Daniel era um instrumento de Deus, tanto quanto o rei era e tudo mais, mas Deus está conduzindo tudo para mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia e a soberania dele. Então o que acontece? Daniel conta para os amigos, muito provavelmente eles começam a orar, eles oram a Deus, eles intercedem e nos parece que eles vão descansar, porque diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Nos parece que Daniel está sozinho. Se ele está sozinho, provavelmente ele está num quarto, seus amigos já não estão ali com ele. Eles já tinham orado, podem ter orado durante um bom tempo, mas eles oram e descansam em Deus, certos de que Deus vai ajudar eles. Mas muito mais do que isso, é que eles oram sabedores de que Deus vai fazer a sua vontade. Apesar do desejo deles, o que nos parece é que eles têm paz, não sofrem de ansiedade como nós sofremos, de orar sobre o mesmo assunto sem confiar de que Deus ouviu na primeira vez. Deus sabe do nosso desejo. A nossa oração, muitas vezes, ela não é assim: Deus, eu venho lhe pedindo e eu acredito que o Senhor sabe o melhor. Eu desejo tal coisa, ou eu desejo que aconteça tal situação. Eu orei e eu confio no Senhor. Isso é orar com perspicácia, com confiança, porque a gente não precisa dizer: Deus, eu quero me reconciliar com meu irmão, proporcione os meios. Bom, eu orei a primeira vez e pedi, então, Deus, eu gostaria muito que o que eu pedi para o Senhor sobre a reconciliação, eu sei que o Senhor ouviu. E eu acredito e espero no Senhor o melhor para esse assunto. Essa é a confiança que a gente tem em Deus. E nos parece que é isso que está acontecendo aqui, está se desenrolando aqui. O que acontece? Durante a noite, Daniel tem uma visão. Vocês lembram, irmãos, no capítulo 1 que nós falamos que lá quando eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei, eles passam um tempo. O registro na palavra de Deus lá diz que Deus deu inteligência incomparável, inconfundível, superior a todos esses jovens. Mas a Daniel deu toda a sabedoria e interpretação de sonhos e visões. Que nós começamos a ver aquilo que Deus deu para Daniel entrando em ação. Daniel acreditou naquilo. Daniel tinha confiança que Deus deu, então eu vou orar para Deus para que isso aconteça. O detalhe é, será que Daniel, quando ele registrou essas características, ele foi registrando já sabendo, ou seja, as coisas aconteceram e o Espírito Santo tocou o coração de Daniel. Daniel, você tem que registrar o que aconteceu com você desde quando você chegou na Babilônia. Aí Daniel insere o versículo lá que diz que deu capacidade superior de interpretação de sonhos e visões depois de já ter acontecido essas coisas, ou Daniel escreve antes? É uma pergunta que pode ecoar no nosso coração. Nós não sabemos essa resposta. Indiferente de nós saber, o que a gente vê é que Daniel confia em Deus, e esse é o ponto principal. Eu separei um texto para ler com os irmãos, se os irmãos puderem abrir em Tiago, capítulo 1, do verso 5 em diante, diz assim, irmão: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos pegar isso que Tiago escreve e aplicar em Daniel. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria. Daniel
diante da situação e sabedor do que estava acontecendo, ele vai recorrer a Deus. Necessita de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Nós vemos aqui no relato de Daniel uma coisa importantíssima, que tem a ver com a igreja de Cristo. Daniel sabia no seu coração que Deus tinha dado para ele algo especial. Daniel poderia ter agido de maneira egoísta e sem humildade alguma, com arrogância. Eu vou para casa, eu vou entrar e vou orar e Deus vai me dar porque eu tomo posse dessa bênção e eu determino e decreto isso na minha vida. Mas ele não faz isso. Ele faz o contrário. Como igreja, ele vai e pede ajuda para os irmãos. Irmãos, eu estou passando por um problema e esse problema é nosso. O que a gente vai fazer? Vamos orar. E eles oram juntos. Essa é a igreja que Cristo veio estabelecer. E Daniel, sem saber o significado do sonho, que nós também vamos estudar, tanto a apresentação do significado para o rei, quanto o que isso significa para nós hoje. Né? Mas Daniel, como igreja, ele busca conhecer a vontade de Deus. Ok? Seguindo aqui no livro de Tiago, está dizendo para pedir a sabedoria a Deus. Para quem precisa que peça. Só que tem um porém, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois aquele, né? Ou o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Nós temos aqui umas figuras de linguagem, né? Temos o mar, temos a onda e temos o vento. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de perceber essa nuance, né? Esse comportamento, mas a onda, ela não tem vontade própria, vamos dizer assim. Ela é consequência de fatores externos. Pode ser o vento, pode ser um abalo sísmico. Então, Tiago deve ter ficado observando isso durante muito tempo e percebeu que a onda, fatores externos mudam a direção dela. E Tiago diz que é impelida e agitada pelo vento. Ele compara esse homem sem fé pedindo algo a Deus. Ele diz, esse homem sem fé não vai obter nada de Deus, porque ele está pedindo, mas naquela tentativa de atirar para todo lado. Algo tem que dar certo. Em vez de ter certeza, esse é o Deus que eu sirvo, Ele é o Todo-Poderoso, como a gente vai ver na oração de agradecimento de Daniel, Ele pode me tirar de onde eu estou. Ele vai fazer a diferença. Tiago diz que uma pessoa dessas não pense, ou seja, ela está orando, mas ela não acredita. Não pense que alcançará do Senhor, e esse Senhor aqui é o Yahvé, né? Alguma coisa, sendo indecisa e inconstante nos seus caminhos? Não, em todos os seus caminhos. Veja, irmãos, que Tiago aplica uma grandeza aqui, né? Todos os seus caminhos. Geralmente a pessoa que não tem fé, ela tem uma vida torta, uma vida ruim em tudo que ela faz, porque sempre há dúvida, não há certeza, as coisas não dão certo, não é porque o universo conspira contra a pessoa, é porque a pessoa não acredita nem nela mesma. Claro, nós somos crentes, a gente sabe que de nós não procede nada de bom, mas a pessoa não acredita em nada, ela é indecisa, inconstante, ela toma uma decisão, mas ela muda, ou ela não pensa antes de tomar a decisão e aí as coisas ficam ruins. Então, fazendo a comparação, voltando, já que a gente viu isso, uma característica, né? Versículo 19. Durante a noite, Daniel tem a revelação da visão, o segredo é revelado, e Daniel louva o Deus do céu.
Então ele faz um relato breve do que acontece. E daí ele vai descrever o que é o louvor que Daniel faz. O próprio Daniel cunhou isso. Mas antes de nós chegar no louvor, é assim. Uma característica inconfundível de um verdadeiro cristão é a confiança que ele tem no Deus em quem ele deposita a sua fé. Claro, foi intencional escrever assim, irmãos, dizendo depositar a sua fé. Mas quando a gente olha que a fé salvífica, a fé de que Deus é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, ela também não vem de nós. Nós dizemos o seguinte, que nós achamos que temos fé, mas quem nos dá a fé é Deus. Mas a característica do arrependido é confiar que Deus lhe deu essa fé. O produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que João Batista fala, se arrependam, acreditem que Deus pode salvar vocês. E aí vocês vão experimentar, né, qual é a doce, perfeita e agradável vontade de Deus que Paulo fala, mas é o arrependimento que é produzido no coração do homem quando Deus lhe dá essa fé de que Jesus morreu pelos seus pecados. Daniel tinha essa fé. E que confiança Daniel nos mostra nesse relato. Porque veja, irmãos, Daniel orou e descansou em Deus, sabendo que Deus ia fazer o melhor. O melhor de Deus nesse caso, como Deus queria mostrar o plano dele, foi revelar o segredo. Começamos percebendo que após orarem, eles descansam em Deus. Tanto nos parece isso que durante o sono, Deus revela a Daniel o sonho e a sua interpretação. Ele orou sem medo. No caso, eles oraram, né? Sem hesitar, sem duvidar, com plena confiança, certos de que Deus estava cuidando da sua vida e mesmo que eles morressem, ainda assim Deus era benigno, Deus era misericordioso e estava cuidando da vida de seus amigos. Aí a gente tem agora um parênteses, né? Dentro das circunstâncias, nós vemos o quê? O louvor de Daniel aqui agora é descrito. Como que Daniel louva a Deus? Daniel começa assim. Falou Daniel e disse. Aqui talvez a gente pode inferir que Daniel chama os seus companheiros, né? Porque ele está falando, Daniel talvez não estivesse falando para as paredes, mas é uma inferência, não está registrado, mas a gente pode nos levar a acreditar nisso. Não muda nada do entendimento da palavra de Deus. Porque o importante é o que Daniel diz. Se ele tem plateia, se ele tem companhia ou não, isso não muda. Mas veja bem, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Vamos tentar, irmãos, juntos aqui, nos imaginar na pele de Daniel, antes de saber o que está acontecendo em relação aos sábios, sabendo que ele é condenado, sem dever, vamos dizer assim, e depois de saber que mesmo condenado, Deus está no controle e agora ele tem consciência e sabedoria daquilo que Deus quer fazer. Daniel diz assim: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Veja, não é de se assustar com a reação de Daniel em bendizer a Deus. O modo como Daniel inicia a sua oração de agradecimento é muito singular, para todo sempre. Que o nome de Deus seja santificado perpetuamente. Daniel tem consciência que o que está acontecendo ali é que agora a oração dele pode estar um pouco afetada por algumas coisas. Daniel sabe o que vai acontecer. Nós também sabemos, claro, a gente já leu a Bíblia e viu o que está registrado em Daniel. Mas Daniel sabe e ele fala agora que o nome de Deus seja bendito para todo sempre. Daniel agora entende o porquê aquilo está acontecendo. Porque dele, Deus, é a sabedoria e a força.
Daniel pensa, quem será que pode ser maior do que esse Deus? Essa é uma interpretação minha, irmãos. Nós já vamos chegar lá no versículo 23, mas quando Deus começa a sua obra, Daniel vê que tudo que ele ouviu até aqui, agora ele está fazendo parte da história como instrumento, e ele diz, porque dele é a sabedoria e a força. Ele sabe que ele e seus amigos estão livres da morte. E isso tão somente pela misericórdia de Deus e a graça de Deus. Claro que se utilizando de instrumentos humanos, contudo efetuando sua obra divinamente. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, nesse comentário, porque muitos de nós temos uma confiança em Deus que é maravilhosa. Mas às vezes nossa confiança pode nos colocar em umas situações meio delicadas. E vamos pensar com calma. Será que nós confiamos tanto em Deus que acabamos não nos preocupando com as nossas atitudes, com os nossos atos, com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, a ponto de dizer assim, Deus é soberano, tudo que acontece é porque Deus quis que foi assim? Será que o nosso pecado, nosso pecadinho de estimação, é agradável a Deus dentro do plano? Não, eu planejei assim, eu quero que você peque. Será que é assim, irmão? Sendo que dele é a sabedoria e a força? É um ponto que a gente tem que pensar. Deus é todo poderoso, mas paralelo a isso existe uma responsabilidade nossa com aquilo que a gente empenha da nossa palavra, com aquilo que a gente faz de bom ou mal. Versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências inteligentes. Fazendo um paralelo aqui, Daniel olha para a situação e ele mostra a discrepância no que aconteceu e no que Deus revelou. Deus revela para ele e ele entende que ele muda os tempos e as horas. Ou seja, Deus estabelece a história na linha do tempo. E sem Deus interagir, não existiria um controle, não existiria condições adequadas para o homem viver. Por isso Deus muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Daniel está falando aqui que o rei está achando que ele está ali pelo seu poder, pela sua inteligência, mas Daniel fica claro na revelação do sonho que o rei está ali porque Deus colocou ele ali e o rei não reconhece isso. Esse é o primeiro paralelo, o primeiro comparativo que Daniel estabelece no seu louvor a Deus. O segundo, ele dá sabedoria aos sábios e ciências inteligentes. Aqui é onde a gente deduz, irmãos, de o porquê que aqueles sábios morreram, aqueles que morreram, não era uma injustiça. Porque eles não conseguiam reconhecer que se alguma coisa aconteceu de verdade naquilo que eles revelaram em outras circunstâncias, foi porque Deus deu para eles. E eles não se rendiam a Deus, mesmo sabendo que existia um Deus, o verdadeiro Deus. E ele dá ciência aos inteligentes. Ele engloba tudo o que aconteceu aqui, fazendo uma comparação. Essa gente aqui não entendeu o que Deus quer. Deus quer isso. Deus fez isso. É o louvor de Daniel. Em paralelo com a arrogância dos caldeus, que sem injustiça alguma receberam merecido castigo por sua estultícia e irreverência diante de Deus, Daniel reconhece que é Deus que dá a sabedoria e a força, bem como o governo da vida e da história. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aqui a gente tem um apontamento para Jesus, mas isso é uma conversa para outra ocasião. Mas vamos nos ater, irmãos, no começo do verso que diz: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. Daniel está falando que a ansiedade do rei, essa angústia não era do rei, era Deus que colocou ali. Porque ele conhece e revela o que está escondido, aquilo que é profundo, e conhece o que está em trevas. Ninguém arrediou a Deus, né?
ao contrário do que a gente pensa, que a gente toma decisões porque a gente tem algum poder, a gente tem responsabilidade, mas não tem esse poder. O relato segue com o reconhecimento do objetivo previamente fixado por Deus. E aqui talvez a gente chega no ápice, né? Que é ele quem estabelece e remove os reis. Ou seja, o que acontece é porque Deus assim planejou. E no final da descrição do agradecimento de Daniel, verso 23 diz assim: Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me desse sabedoria e força. Olha quantas vezes Daniel fala de sabedoria e força. Ele fala no começo do seu agradecimento e no verso final do seu agradecimento. E agora me fizesse saber o que te pedimos, porque não fizesse saber este assunto do rei. Olha a humildade de Daniel, irmãos, e o cuidado que ele tem. Com todo cuidado, até mesmo para agradecer, Daniel reconhece com humildade o seu lugar. Veja, ele está dizendo, olha, eu estou metido nessa confusão, mas esse assunto era entre Deus e o rei. Eu só sou um canal. Ele entende que o sonho e a interpretação são assuntos entre Deus e o rei, e ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Sim, ele será exaltado. Não vamos esquecer disso, que Daniel vai causar um certo tumulto, dizendo, nossa, mas esse cara ele é diferente. O que tem de diferente nele? O poder de Deus, né? Todavia, ele e seus companheiros têm um sentimento de reverência e de humildade diferente dos caldeus, dos encantadores, magos e adivinhos. Eles se põem diante de Deus com reverência, sabendo que Deus quer ser glorificado e quer mostrar todo o seu poder que está para ser revelado ao longo dos anos sobre toda a terra. É que Daniel já sabe a interpretação do sonho. Então, quando Daniel fala, ó Deus de meus pais, Daniel está olhando para trás, vendo tudo o que aconteceu, dizendo, tudo isso vai levar lá. Tudo isso aponta para Jesus. E o ponto aqui, para a gente ver o agradecimento de Daniel, já vamos chegar lá. Talvez parte da alegria e dos louvores aqui expressos por Daniel tenham a ver com o que ele descobre sobre o sonho. A gente já falou. Não somente por Deus ter revelado o sonho, mas sim o que o sonho representa. Não seria uma grande surpresa se assim fosse, pois o objetivo até aqui estava sendo exatamente o que Deus planejou. Então Daniel tem consciência que nada do que aconteceu por acaso, mas Deus fez com que as coisas acontecessem assim. E ainda vemos duas verdades inseparáveis serem afirmadas por Daniel. Sempre que Deus é exaltado, vemos essas duas declarações, que toda força é de Deus, bem como todo conhecimento. Eu separei aqui para ler com os irmãos Provérbio, no livro de Provérbios, capítulo 2, versos 5 e 6. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A gente está vendo, temor tem a ver com poder, conhecimento com sabedoria. 6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A Bíblia, quando Deus é exaltado, por muitas ocasiões, ela nos relata que as pessoas reconheciam o poder e o conhecimento de Deus, que deixavam as pessoas atônitas. Esse Deus é poderoso, é sábio, é perfeito, porque ele faz as coisas exatas e aplica com poder. A sua vontade não é frustrada. E Daniel vê isso aqui porque ele tem um gosto, sabe? Ele experimenta ver que Deus está agindo naquele momento e o que Deus vai fazer no futuro deixa Daniel atônito. Aí a gente vê a sequência dos fatos. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim, não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Esse foi o verso 24.
Daniel nos mostra subliminarmente algo muito importante. Antes de levar e agir em direção aos homens, ele declara sua gratidão a Deus pela revelação do sonho. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós vemos que Daniel, depois de louvar a Deus, começa a agir dadas as circunstâncias que ele havia descoberto. Isso é maravilhoso. Um crente que, antes de mais nada, é grato a Deus pelas bênçãos em sua vida, mesmo quando ele não consegue reconhecer que é uma bênção. O entendimento dirigido por Deus deixa claro isso, e Daniel reconhece. Vamos parar aqui, a gente tem bastante assunto para refletir, e o que eu queria trazer para nós aqui, irmãos, hoje nesse encontro, são duas coisas. A primeira, nós vemos que Daniel age como igreja. Ele pede ajuda, ele é sensível. A pergunta é: nós temos agido como igreja? A igreja de Cristo? É a pergunta, uma delas que eu quero deixar hoje aqui, meu irmão. Nós temos agido como uma igreja, como um corpo? Nós temos sido sensíveis e ouvido nossos irmãos? Convivido com nossos irmãos? É a primeira pergunta. A segunda, nós temos descansado e louvado a Deus por aquilo que Ele tem feito para nós e por nós? Nós somos gratos com reverência a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele faz por nós, mesmo quando não pareça que Deus fez alguma coisa. Nós temos certeza que nós só estamos aqui, nós só conseguimos viver e respirar porque Deus cuida de nós? Essas são as duas perguntas que eu queria deixar, meu irmão. Queria que você orasse por isso, para que Deus constitua a sua igreja sobre essa cidade, sobre esse estado, essa nação, que Deus ajude para que nós sejamos missionários, reverentes a Deus, enviados por Ele para fazer a obra e pregar o Evangelho, com toda a fé, sabedores de que Deus vai à frente. Não nos preocupando com o que a gente pode fazer, mas com o que Ele pode fazer. Irmão, confie em Deus. Se apegue com Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tenha misericórdia de nós. Aplique em nós não somente a Tua palavra, mas a Tua vontade. Que não sejamos apenas curiosos de entendimento, mas cheios do Teu Espírito e arrependidos dos nossos pecados. Que possamos, Senhor Deus, viver uma vida de plena comunhão com o Senhor e que o Espírito aplique em nós o caráter de Cristo, que a imagem de Cristo, de fato, transforme a nossa para que sejamos parecidos com Jesus. Sejamos imitadores de Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos dê um dia abençoado, nos dê paz e tranquilidade, nos protegendo e limpando a nossa mente de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que não te agrada, nosso Pai. Fica conosco, nos dá paz no Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Tenha um excelente dia, meu irmão.